Olá, eu sou a Anete Moreira e este é o DBO Destaca. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne bovina e tem um comprometimento internacional de redução de 30% de emissões de metano até 2030. Agora, como conseguir uma pecuária com desenvolvimento sustentável? Sobre isso eu converso com Elizabeth Chagas, que é vice-presidente executiva da Asbram, Associação Brasileira das Indústrias em Suplementos Minerais. Elizabeth, como a alimentação pode ajudar a chegar ao carbono zero? Seja muito bem-vinda. Estou muito contente de estar aqui na DBO. A gente tem vocês como grandes amigos. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Os 30% é o que o mundo inteiro assinou no Acordo de Paris. Na realidade, eu acho que o Brasil e a pecuária brasileira vão responder talvez até por um número maior do que esses 30%. Porque alguns países no mundo a gente conhece, não tem essa pecuária maravilhosa, esse agronegócio de 2 safras, indo para a 3ª safra. Tudo isso eu digo que é um presente. O Brasil é um país realmente abençoado por Deus, tá? E ele é bonito por natureza também, tá? Então, nós temos como fazer isso, porque, primeiro, nós hoje plantamos, a agricultura nossa, ela já é feita de uma maneira onde existe um aproveitamento muito grande, né? Nós fazemos o ciclo do carbono. Você planta hoje direto na palha, você não ara mais a terra, né? Você usa o sistema radicular para pegar água nos aquíferos. Então, esse sistema radicular também devolve depois a água. E a pecuária, na realidade, o boi, eu digo que é a salvação da lavoura, e a salvação da pecuária, e a salvação do carbono, né? Porque hoje se fala muito em metano, mas o grande problema é o gás carbônico, que é o que vem dos automóveis, né? Dos minérios. Esse é o grande problema, porque se você pensar que o metano, em 10 anos, por si só, ele sai da natureza, e na realidade, quando a gente fala em gás carbono, demora 100 anos para você poder, aquela pegada que você deu hoje, aquele carro que você andou hoje, o que você gastou e que gerou de gás carbono, ele vai durar 100 anos para poder sair. Só que todo dia você vai renovando isso de uma certa maneira. Então, eu vou te contar um pouco de como eu vejo o Brasil nos próximos 10 anos. Nós estamos fazendo um trabalho de uma pecuária intensiva, com muita tecnologia. Você pega o boi 777, né? Que são as precocinhas. As precocinhas, né, feitas lá em Colina, com o pessoal da Fibro. Você hoje tem um boi, ou uma vaca, ou uma carne extremamente jovem, né? Porque se você tem uma novilha que com 14 meses, se ela não emprenha, você hoje faz ela, transforma em carne. Então, você abate, você já tem condição. Se você pensar que até 5 anos atrás a gente tinha um boi de 2, 3, 4 anos, jamais se pensávamos que nós teríamos uma carne com 14 meses, né? Isso a gente deve muito ao boi da China, que é um boi novo, que precisa ter uma arcada de dente, um determinado número de dente, muito jovem. Isso fez com que nós, brasileiros, também aprendêssemos a comer carne de novilha precoce, né? Então, só aí, se você já parou para pensar, se você abate um animal com 14 meses, quando o tempo o ciclo brasileiro, na realidade, era uns 2 anos e meio, 3, olha quanto você já deixou de produzir, de metano, de tudo mais. Olha quanto você já está usando, ajudando na pegada de carbono. Então, tudo isso eu acho que já está muito claro para todos os brasileiros, para nós da pecuária, de uma maneira muito fácil e de uma maneira muito produtiva, eu diria para você. O que nós temos que aprender é ensinar para aquele pecuarista que ainda está usando o ciclo antigo, que não usa o boiano, que ele aprenda, junto com o nosso pessoal da Asbram, a intensificar na alimentação. Então, olha que coisa linda. Você sabia de tudo isso já? Pois é, muito interessante. Você acha que tem sido feito muita coisa para que essa redução aconteça dentro da área dos bovinos, dentro da área da pecuária de corte? Eu tenho certeza, na pecuária de corte de leite, nós estamos num momento de inflexão, de mudança muito grande. Nós estamos falando hoje muito em tecnologia. Porque quando eu trago um boi para fazer um acabamento nele, colocá-lo pronto para transformar em carne, ou uma vaca, que são as precocinhas, em 14 meses, eu estou falando em mineralizar esse animal muito bem. Eu estou falando em uma genética. Eu estou falando em pasto, né? Eu estou tendo que pegar pasto e transformar pasto de novo, usar
tecnologias de agricultura sustentável para que você tenha pasto ao longo do ano inteiro, né? Mesmo nos momentos de seca, ou tenha forragem. Você está falando em manejo. Tudo isso são técnicas que todo mundo conhece há muitos anos, mas que realmente só veio ser praticar de verdade nesses últimos 3, 4, 5 anos intensificamente. Então, daqui para frente, o nome do jogo da pecuária chama-se ganhar dinheiro e tecnologia. Como é que pode haver colaboração no sentido da sustentabilidade, dessas conquistas todas? Colaboração entre campo, indústria e administração pública. Olha, eu acho que hoje, quem não começar a saber o que significa essa siglazinha em inglês, ESG, está fora do jogo. E isso não vale só para a pecuária, vale para qualquer caminho que você vá. Eu gosto muito do que eu não sei se você teve oportunidade no nosso simpósio em março esse ano. Eu sei que a Maristela, o pessoal da DBO estava lá conosco. Sim, estiveram. A gente vai, inclusive, falar do simpósio agora com você, porque é bem interessante o assunto de lá, é o mesmo que a gente está falando, né? E a gente trouxe um rabino, né? E o rabino falou uma coisa que me ficou muito gravada na memória, né? Em termos de sustentabilidade, em termos do que a gente está fazendo. Porque nós só falamos aqui nessa casa hoje de sustentabilidade, em metano, em gás carbono. Nós sabemos que a gente tem que fazer um trabalho especial para o mundo, tá? Está nas nossas mãos e é a nossa vocação. E foi perguntado para o rabino tinha que chegar, porque primeiro nós trouxemos a Fabiana Vila Alves, né, do MAPA, que fez o programa, o Plano ABC 2020-2030, que é a primeira vez que a gente vê o governo colocando no papel um plano para 10 anos, né, no agronegócio brasileiro. E ela foi muito feliz em falar sobre a sustentabilidade, sobre o quanto a pecuária pode ajudar, de que maneira a gente pode fazer isso. E logo em seguida veio o rabino, porque você não pode fazer com que esse homem tome posições se ele não mudar a maneira dele de pensar, né? É muito importante que ele saiba para onde está indo. E o Newton Bonder falou uma coisa fabulosa. Ele falou, olha, gente, o ser humano é maravilhoso, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós fizemos? Nós chegamos nesse planeta Terra e tudo era em abundância. Tudo era muita água, era muito bem-estar animal, era tudo fartura. E o homem, que é um pouco espaçoso, nós fomos usando essas farturas. Agora, o que aconteceu? Nós temos que parar agora e nós temos que repor o que nós usamos a mais. Aquilo que foi desperdiçado, aquilo que a gente não tinha conhecimento, algumas coisas nós não fizemos por mal. A gente não conhecia. Nós vamos repor, porque o ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, ele tem duas qualidades. Ele tem livre-arbítrio e ele sabe amar. Se ele tem essas duas qualidades, ele difere da praga, porque a praga é aquilo que se desenvolve em quantidade exorbitante, e quanto mais ela se desenvolve, mais ela acaba por onde ela passa. E nós, seres humanos, até agora agimos parecido com a praga. Mas agora nós vamos ter que decidir, nós somos pragas ou somos seres humanos que sabemos amar, sabemos preservar e sabemos ter empatia pelos nossos filhos e nossos netos, pelos nossos bisnetos e pelos netos de alguém que vão vir morar nesse planeta Terra daqui a 50, 60, 70 anos. Então, eu acredito que nós começamos esse processo de recuperação do que foi feito de errado e começamos a colocar dentro de nós a vontade de reconstrução. Você consegue enxergar isso? Você entendeu a história? Mesmo porque a gente não quer ser a praga, não, né? A gente não, quer ser claro que não. Nós o outro lado, né? A gente quer o lado bom sempre. Cara que vai ser lembrado, que vai ser claro. amado. Muito boa essa analogia, né? Essa comparação, muito boa mesmo. Agora, em relação ao seu trabalho na Asbram, quais são os desafios que você tem hoje na Asbram? Nós temos desafios gigantes pela frente. Nós acabamos de montar a nossa primeira cartilha de sustentabilidade. Ela deve sair daqui a um mês. Eu vou mandar um exemplar para vocês. Eu prometo que vocês serão os primeiros a receber. E junto com essa cartilha, nós vamos fazer um plano. Estamos criando um comitê aqui dentro de um plano de trabalho de 1 ano, de como nós vamos mudar o nosso associado, de como a gente vai reeducar alguns que precisam ser reeducados, o quanto a gente vai mostrar para esse humano o que tem que ser feito, do que a gente pode fazer de melhoria,
do que a gente pode ganhar e o que nós vamos recuperar, porque as pastagens, quem quiser fazer uma boa pecuária, passa a primeira coisa pela recuperação das pastagens. A pastagem recuperada, com bom trato e um bom manejo, você já automaticamente começa a criar crédito de carbono, né? E se você for ver, nós estamos cada vez mais integrando a lavoura, pecuária e floresta. Nós não temos mais dicotomias, nós somos a mesma coisa. Porque eu vou precisar desse grão para engordar a minha proteína animal, o meu animal. O meu animal tem que ficar menos tempo no planeta Terra, usando menos água, consumindo menos tempo, né, de manejo. Então, tudo isso agora ficou... Você não sente que aparece uma coisa única? Então, nós não temos alternativa, tá? Sabe quando chega a hora que você vai servir você vai ter que passar no vestibular, ou você senta e estuda e passa, ou você não vai passar no vestibular e, de repente, você não vai ter todas aquelas possibilidades que você teria se tivesse uma universidade. Nós estamos nesse momento. E eu acho que a vocação hoje do pecuarista brasileiro é ajudar nesse processo, porque ele sabe que ele vai estar preservando o futuro do neto dele, do bisneto dele, do neto do amigo, se ele não tem, do filho do amigo, do afilhado. Nós estamos falando do homem, do ser humano, da nossa opção de amor, né? A gente é imagem e semelhança de Deus. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de religião, mas vamos acreditar que a gente foi feito por alguma coisa, um ET ou qualquer coisa, que foi muito inteligente, que nos deixou um legado muito bonito, entendeu? Muito bonito. Muito obrigada pelas suas palavras e por você ter esclarecido tantas coisas para a gente aqui, viu? Nós temos que agora falar para esse povo maravilhoso, para esse pecuarista brasileiro, o quanto ele pode ganhar financeiramente e o quanto ele pode ganhar como ser humano, como um ser altruísta, um ser que sabe amar. Nós fazemos parte de uma grande solução para o que vem pela frente. Nós não somos o vilão da história, o boi não é o vilão. Muito pelo contrário, o boi é o bichinho bonitinho que vai nos ajudar muito. Ou seja, nós podemos continuar comendo carne, uma carne de melhor qualidade, uma carne feita com muito carinho e cada vez menos usando os recursos naturais e usando o planeta Terra. Nós vamos recuperar esse planeta. Tá certo, muito obrigada, viu? Eu conversei aqui com Elizabeth Chagas, que é vice-presidente executiva da Asbram.